E aí, galera, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Falamos da última aula sobre os direitos básicos do consumidor, de forma bem resumida, fazendo o diálogo aí entre os direitos básicos, os direitos fundamentais, direitos humanos, direitos da personalidade, tudo isso nós falamos lá atrás, destacando alguns direitos aí básicos mais importantes. O que nós precisamos trabalhar hoje? Hoje vamos trabalhar com um tema extremamente importante, que é a chamada teoria da qualidade. Por que esse tema é importante? Porque é a teoria da qualidade que vai justificar tudo de responsabilidade civil que tem dentro do Código Civil. Não tudo, mas grande parte da estrutura que tem da responsabilidade civil dentro do Código vai ser justificado pela teoria da qualidade. E responsabilidade civil é um tema que vai cair no OAB. Sempre cai, pelo menos uma questão de responsabilidade civil. Então, a chance de você matar pelo menos uma questão do OAB com essa disciplina aqui, ela é extremamente grande, né? Não com essa aula aqui só, mas com o conteúdo que a gente vai começar hoje, ok? Então vamos lá, introdução à teoria da qualidade. Onde que nós estamos? Vamos entrar aqui. Nós falamos na última aula sobre os direitos básicos do consumidor, tá aqui o artigo 6º, tem vários direitos aqui, até o inciso 10. Falamos do artigo 7º, quando nós estávamos trabalhando com a questão do diálogo de fontes, e ainda assim temos aqui uma das formas de você aplicar o código quando você atinge várias pessoas que são responsáveis pelo dano que uma determinada vítima sofreu. E isso a gente vai aprofundar um pouco mais à frente, que é o parágrafo único do artigo 7º. Uma das cláusulas de responsabilidade solidária que nós temos no código. Ok, nós precisamos pular para o capítulo 4, que é esse aqui, que trabalha com qualidade do produto e serviço, prevenção e reparação de danos, o capítulo 4. Então é onde a gente entra de fato na parte, vamos dizer assim, o coração do nosso código. E aí a primeira seção é a seção da proteção à saúde e à segurança. Eu já coloquei aqui no nosso caderninho. O que nós precisamos colocar aqui como introdução dessa teoria da qualidade? A teoria da qualidade, ela determina, em última análise, ou de forma bem resumida, o seguinte: todo produto ou serviço colocado no mercado de consumo precisa ter um mínimo de qualidade. Ou seja, ele tem que ser seguro, ele tem que ser adequado ao uso que se destina e ele tem que ser durável, ele tem que ser útil para aquela pessoa ali. Então, a teoria da qualidade, ela parte do pressuposto que todo produto ou serviço colocado no mercado tem que ser de qualidade, tem que ser um produto, como eu disse, seguro, tem que ser um produto útil e tem que ser um produto que cumpra as finalidades às quais ele foi oferecido ali no mercado. E aí, de forma mais aprofundada, a gente poderia pensar o seguinte: a teoria da qualidade, ela exige expressamente que todo produto ou serviço oferecido no mercado seja seguro, ou seja, ele não coloque a pessoa em risco, não atinja a integridade física nem psíquica daquele sujeito que a gente está chamando de consumidor. Então essa seria uma primeira introdução aqui. Vamos colocar assim: todo produto ou serviço oferecido no mercado precisa ter um mínimo de qualidade, especialmente ao se tratar da segurança. Dito de outra forma, todo produto ou serviço oferecido no mercado deve ser seguro ao consumidor, sem expor ao risco a vida, a saúde e a segurança das pessoas. Então a gente poderia até ir um pouco mais a fundo aqui e dizer que não é só o consumidor que deve ser resguardado quando a gente fala em teoria da segurança, teoria da qualidade aqui. O produto ou serviço, ele tem que ser seguro, ele tem que ser cumprir padrões de segurança, né? Tem que ter uma segurança aí à vida, à saúde das pessoas, de todas as pessoas. E aqui a gente vai começar a falar muito do consumidor, que é o consumidor vítima. Então, todo produto ou serviço oferecido no mercado precisa ter um mínimo de qualidade, especialmente ao se tratar de segurança. Dito de outra forma, todo produto ou serviço oferecido no mercado deve ser seguro ao consumidor, sem expor ao risco a vida, a saúde e segurança das pessoas. Então,
Quando a gente fala em vida, saúde e segurança, você já tem essa frase, ou pelo menos esse composto de valores aí, ou de direitos, na sua cabeça. Por quê? Porque todo produto ou serviço que expõe em risco ou causa dano à vida, saúde e segurança é um produto que a gente vai chamar de defeituoso. Então, quando eu falo assim, um defeito no produto é um produto que expõe a vida, saúde e segurança das pessoas ao risco ou mesmo ao dano. Então, a gente vai falar muito disso, mas já tenha essa ideia em mente. Quando a gente fala em todo produto ou serviço deve ter um mínimo de qualidade, nós já podemos ler aqui o artigo 8º no seu primeiro trecho aqui. Ele fala aqui o seguinte: os produtos, vamos copiar ele aqui. Os produtos e serviços colocados no mercado não acarretarão risco à saúde ou segurança dos consumidores. Ou seja, os produtos e serviços eles precisam ser seguros, eles precisam ter um mínimo de qualidade com relação a isso que a gente está falando, vida, saúde e segurança dos consumidores. Beleza? Então, ok. Isso aqui é um padrão, eu diria assim, seria uma parte de introdução da nossa teoria da qualidade. Mas, quando a gente pensa em prevenção, o código ele traz alguns itens interessantes. O que nós temos de interessante aqui? O código ele já previu que existem alguns produtos, alguns serviços que podem ser perigosos, ou na verdade existem alguns produtos e serviços que devem ser perigosos. A essência deles é que ele seja perigoso, e eu vou explicar isso de forma bem aprofundada para vocês. De antemão, a doutrina classifica, e isso vem do professor Antônio Herman Benjamin, em 3 tipos de produto ou serviço quando a gente pensa aqui em prevenção, quando a gente pensa em risco ou em perigo. Então vamos colocar aqui assim, da prevenção. Risco/periculosidade. O que o código nos diz? Existem 3 tipos de produto ou serviço no que se refere ao risco/periculosidade. Então a regra, nós já vimos lá em cima, é que os produtos ou serviços colocados no mercado, eles não podem colocar em perigo, não podem colocar em risco nenhuma pessoa, nem o consumidor, nenhuma pessoa qualquer que estiver na sociedade. Essa é a regra. Mas quando a gente pensa em prevenção, o próprio código ele já adiantou a possibilidade de alguns produtos colocarem as pessoas em risco ou mesmo alguns produtos serem perigosos. E aí a doutrina separa nesses 3 tipos aqui. O primeiro é o chamado perigo, o produto ou serviço de periculosidade inerente. O segundo é o produto ou serviço de periculosidade adquirida. E o terceiro, periculosidade exagerada. Então, basicamente, o código trabalha com essas 3 espécies aqui, essas 3 possibilidades de produto ou serviço com relação à existência de perigo ou de risco à vida, saúde e segurança das pessoas. Uns produtos ou serviços que têm uma periculosidade inerente, outros que adquirem essa periculosidade e outros que têm essa periculosidade de forma exagerada. Nós vamos explicar cada um deles. Vamos lá. Produto ou serviço de periculosidade inerente. Veja o seguinte, existem alguns produtos ou serviços que a própria característica, a própria natureza, a própria finalidade dele demanda um perigo, um risco. Então vamos colocar assim, existem produtos e serviços que, diante da própria característica, possui um risco ou um perigo inerente, ou mesmo com relação à sua finalidade. Poderíamos pensar aqui também em função. Então, o que nós estamos defendendo aqui é o seguinte: existem alguns produtos e serviços em que o perigo ou mesmo o risco ele está inerente à característica daquele produto ou serviço ou ele está associado à sua finalidade, à sua função. É isso, inclusive, que o próprio artigo 8º diz
na sua continuação. Vamos copiá-lo aqui para ficar nosso caderninho completinho. Os produtos e serviços colocados no mercado não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto aqueles considerados o quê? Normais e previsíveis. Quem que são esses aqui? Quem são esses pokémons aqui? Esses são os que a gente chama de periculosidade inerente. Então vejam, existem alguns produtos que são considerados normais e previsíveis o seu risco à saúde e segurança, em decorrência da sua natureza ou da sua fruição, ou seja, da sua característica ou da sua finalidade, obrigando-se os fornecedores em qualquer hipótese, e aqui tem uma questão aqui muito importante, obrigando a dar as informações necessárias. Professor, não estou entendendo. Vou te dar um exemplo. Pense em uma faca. Então, um produto aqui, um produto faca. Uma faca, ela tem um perigo? Ela coloca em risco as pessoas que estão em volta? É óbvio que sim. E veja que a faca, ela só é útil, a sua utilidade, a sua fruição, ela depende do corte. Uma faca sem corte, ela serve para pouquíssimas coisas. Você precisa de uma faca, e essa faca, ela só é útil quando ela está afiada. Só que afiada, ela coloca pessoas em risco. Então nós estamos aí diante de um produto de periculosidade inerente. É um produto que, pela sua característica, ou pela sua fruição, pela sua finalidade, ela coloca as pessoas em risco ou em perigo. Pode vender esses produtos? Claro que pode. Com a ressalva. Qual é a ressalva? Obriga-se os fornecedores a fornecer todas as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Outro exemplo de produto com periculosidade inerente: fogos de artifício. Veja, fogos de artifício colocam as pessoas em risco? Com certeza. Tem algum perigo envolvido ali de forma normal e previsível nos fogos de artifício? Com certeza. Pode vender fogos de artifício? Pode. Mas não é à toa que lá na caixa está escrito cuidado, perigo, forma de utilizar, encaixa um fogo de artifício no outro, enfim. Então existe ali toda a demonstração de como que você vai utilizar aquele produto. Exemplos aqui são vários. Álcool. Álcool é um produto de perigo inerente? Com certeza. Cerveja, vodka, sei lá, vinho, né? Tanto é que vem escrito lá: se beber não dirija, né? As mensagens. Vamos pensar outra coisa. Remédios, medicamentos, periculosidade inerente. Cigarro, né? Sim, inclusive tem lá a determinação do Ministério da Saúde para constar esse produto causa câncer, né? Então todo cigarro que cumpre, que não é o do Paraguai, né? Os que cumprem a legislação brasileira, ele vem com aquela informação adequada falando o seguinte: esse produto ele tem um perigo, esse produto ele te mata, esse produto te coloca em risco. Então essa é a ideia aqui dos produtos de periculosidade inerente. Também com relação a esses produtos, nós temos o artigo 9º. Vamos copiar ele aqui e eu vou explicar para vocês. Também é um produto que trata exatamente desse tipo de produto ou serviço. O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos, são exatamente esses que nós estamos falando, deverá informar. Então aqui eu vou colocar o dever de informação até em maiúsculo para vocês lembrarem. De maneira ostensiva e adequada a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis a cada caso concreto. Então veja o seguinte, é um artigo bem amplo, que trabalha com várias possibilidades e determinando que tem o dever de informar a respeito do perigo, da nocividade, dentre outras medidas aqui. Eu poderia dar o exemplo de efeitos colaterais, de modo de utilização, de cuidados que devem ter se você tiver, por exemplo, contato com aquilo ali. Às vezes vamos pensar que um agrotóxico, né? Você compra, sabe que ele é perigoso e aí fala, se esse produto for ingerido, o que você tem que fazer, né? Ou água sanitária, que boa da vida. Se você beber, o que tem que fazer? Então, as informações ali que são obrigadas as empresas, os fornecedores a fornecer, tendo em vista o perigo, o risco que está inerente ali àquele produto ou serviço, ok? Então, a gente cria aqui essa primeira classificação aqui, vamos dizer assim, e é bem importante você saber. Pode vender? Pode, desde que cumpra esse dever de informação que é muito importante aqui. Beleza?
Quais os cuidados que eu preciso destacar aqui para vocês, principalmente com relação a questões de concurso? O que costuma cair muito? Esses dois parágrafos aqui, eles costumam cair muito. Nunca entendi muito bem por quê. Talvez é porque eles sejam relativamente novos no nosso código, né? Eles são aí de 2017, uma redação que teve alterando alguns artigos aí. O que nós temos aqui? São dois parágrafos falando desses produtos com perigo inerente. O primeiro é, ao se tratar de produto industrial, é o fabricante que tem que prestar essas informações aqui. Obviamente, né? Quando você fala de um produto industrial, é aquele produto que sai diretamente da indústria e é oferecido para o público já, sem você ter que passar por outros intermediários ali. E aí, obviamente, que você tem para esses sujeitos aqui o dever de prestar as informações ao fabricante em si. E o parágrafo 2º, ele fala da higienização de equipamentos e utensílios utilizados no seu fornecimento de produtos ou serviços. Ou seja, fala, e quando for o caso também, alegar aqui o risco de contaminação. Fala que o fornecedor ele tem o dever de higienizar aqueles produtos ali. O que é um caso bem interessante que tem vasta jurisprudência, inclusive já até aconteceu com um amigo meu. Óculos de cinema, óculos 3D. Então esses óculos 3D, eles, de acordo com o código, eles precisam ser higienizados. Por quê? Há um índice grande de pessoas que pegam conjuntivite utilizando esses produtos. Durante, né, o consumo do serviço ali, que é o filme 3D. Então é obrigação do fornecedor higienizar o produto, inclusive colocar lá aqui, ó, de maneira ostensiva e adequada, que, por exemplo, se tiver rasgado o plástico de proteção lá, que existe o risco de contaminação, então pedir para trocar, enfim. Inclusive, tem vasta jurisprudência, como eu disse, que a pessoa que contrai conjuntivite depois sai do cinema, com fortes indícios ali de que foi o óculos, ela tem o direito de receber a indenização, ok? Então, são dois parágrafos que costumam cair bastante em prova, por isso que eu coloquei eles aqui em cuidado para vocês. Beleza? E aí a gente chega para o próximo tipo de produto ou serviço, que é o de periculosidade adquirida. Que tipo de produto é esse aqui? Vamos copiar a base de cima aqui para facilitar a nossa vida. Existem alguns produtos que, em razão de defeito, adquirem um risco ou perigo indesejado. Como que ele é indesejado? É só a gente voltar aqui, ó. Existem alguns produtos que são normais e imprevisíveis. Então, como seria o perigo indesejado? O perigo anormal ou imprevisível. Imprevisível. Quanto à sua característica, ou fruição. Então veja que fica bem fácil de entender isso aqui. Nós vimos lá em cima que existe um produto que é de periculosidade inerente. Ok. O próprio produto ou serviço, pela sua característica ou pelo seu uso, fruição, finalidade, função, ele é perigoso. Ele tem uma nocividade ali. Ok. Esse produto pode ser colocado no mercado? Pode. Desde que haja informação com relação aos seus perigos, a forma de usar, os cuidados que precisam ser tomados. Ok. Aí nós pulamos para um novo tipo de produto ou serviço, que é o produto ou serviço de periculosidade adquirida. O que é esse tipo de produto ou serviço aqui? É aquele que, em razão de algum defeito, adquirem um risco ou um perigo indesejado, ou seja, ele é anormal da característica daquele produto, ele é imprevisível do seu uso ou mesmo da sua natureza. Então, aqui que nós temos o chamado produto ou serviço defeituoso. E aí é algo que eu insisto sempre nas minhas aulas. Você precisa ser técnico como jurista. E para os técnicos, no ramo do direito do consumidor, existe uma diferença gritante entre um produto com vício e um produto ou um serviço com defeito. Então, desde já tenha em mente isso. Produto ou serviço com defeito é aquele
que coloca de maneira indesejada ou inesperada a vida, saúde ou segurança das pessoas em risco. Então, quando eu falo que um produto tem defeito, eu falo que ele coloca de maneira indesejada e inesperada, de forma imprevisível e anormal, a vida, saúde e segurança das pessoas em risco. Esse é o produto com defeito, esse é o produto que a gente vai chamar de periculosidade adquirida. Me dê um exemplo, vários, né? A jurisprudência trabalha, por exemplo, com o extrato de tomate, que é um caso clássico, que o sujeito vai abrir com aquela tampinha que você só puxa aqui e quase perde a mão, né? Então, isso chegou no STJ e ele decidiu o seguinte: aquele produto que coloca em risco a pessoa ali de maneira anormal, imprevisível, você não imagina que vai cortar a mão abrindo uma lata de tomate. Ele é um produto com defeito. Sendo um produto com defeito, existem inúmeras consequências, nós veremos aqui para frente. Uma delas é pagar a indenização para aquele consumidor. Outro exemplo aqui, uma garrafa de refrigerante que explode, né, e atinge o rosto do consumidor. Nesse caso também é jurisprudencial, se eu não me engano. Existem várias jurisprudências com relação à garrafa de refrigerante que estoura. Eu sei de uma no Brasília, eu sei de uma no Rio Grande do Sul, enfim. Esse é o típico produto com defeito. Por quê? Porque ele põe a saúde do consumidor ali em risco de maneira imprevisível. Você não espera que aquela garrafa vai explodir. Então os exemplos são vários, né? O celular que eu falei para vocês que pega fogo, que explode, né? O Galaxy Note, Note S7. Tem um iPhone também que não é iPhone, é um iMac, que também pega fogo, a bateria dele esquenta. Inclusive, esses dias eu fui viajar de avião e está proibido viajar com esse tipo de notebook. Existe aí o airbag, que sai com uma lança de metal. Então, os exemplos de produtos e serviços com defeitos, eles são inúmeros, inúmeros, inúmeros. A gente vê todo dia. E isso, obviamente, traz consequências aos empresários, aos fornecedores e traz direitos aos consumidores, ok? Aqui, sempre lembrar que quando a gente fala em produto ou serviço com defeito, nestes casos, o consumidor ou a pessoa que sofre o dano é surpreendido com a situação de risco ou perigo. Sempre que você fala de um produto ou serviço com defeito, é aquele que surpreende a pessoa. Fala, nossa, mas eu não esperava. Nossa, mas está fora aqui da natureza, fora da utilidade desse produto. Né? Quando a gente fala de periculosidade adquirida, nós estamos falando de vários tipos de defeitos. Nós temos um primeiro defeito, que é o chamado defeito de criação ou de concepção. É aquele que já nasce no projeto do produto ou serviço. Então aqui, exemplos, são vários também. Vamos pensar no airbag mortal aqui, que é o airbag que, ao invés de ter a bolsa, né, que infla quando você bate o seu carro, ela te entrega, na verdade, um pedaço de uma lança de metal que, na verdade, era um suporte do airbag. Por que esse airbag é assim? Porque na sua criação, na engenharia, ali, na concepção, no momento que inventaram, estavam, de certa forma, ali, criando aquele airbag, houve um defeito. Então, desde a natureza dele, ele já vem com um problema. Outra possibilidade é o defeito de fabricação, ou mesmo de produção. É aquele produto ou serviço que, durante a fabricação ou mesmo produção, ele tem um determinado problema ali que não se esperava, né? Esse aqui é um exemplo que a gente pode trabalhar. É aquele carro que, não sei, no momento em que foram montar ali, no momento em que estavam produzindo o veículo, eles tiveram algum cuidado que eles deixaram de ter um determinado cuidado que deveria ter tido. Né? São exemplos aí no momento de fabricar, de produzir, enfim. Então, esses dois são bem simples. Eu diria que o mais assim, fora da curva é o chamado defeito de informação. O que é um defeito de informação? É a ausência do cumprimento do dever de informar o consumidor a forma segura de utilizar o produto ou serviço.
Esse aqui eu diria que é um dos mais comuns, né, a gente perceber. E vamos imaginar aqui o caso do extrato de tomate. Ele é um típico defeito de informação. Veja, o extrato de tomate, ele coloca a pessoa em risco, a sua vida ou segurança? Óbvio que não. É um alimento seguro, saudável, enfim. Mas a partir do momento que ele tem uma latinha, e aquela latinha para abrir, ela pode colocar o consumidor em risco, aí você já tem um produto que tem um risco inerente. O que você faz para oferecer no mercado um produto de risco inerente ou de periculosidade inerente? Você faz isso aqui, ó, informa. Então, não sei se vocês já perceberam, mas essas latinhas igual de leite condensado, de extrato de tomate, tem um aviso imenso lá, assim, cuidado, né? Abrir isso aqui, tá. Vem informando que aquilo ali tem um perigo. Qual é o X da questão? Quando chegou esse caso do extrato de tomate no STJ, não havia essa informação. Então, o defeito, ele surgiu não porque o produto tem uma periculosidade adquirida, ele adquiriu um defeito qualquer ali. Não, o defeito vem pela ausência de informação. É a ausência de informação que vai fazer isso aqui, ó, surpreender o consumidor. Você está lá bem de boa abrindo o negócio, achando que é simples, que abre quando arranca o braço fora ali, né? São exemplos de situação em que você tem a informação gerando defeito naquele produto ali, né? Eu estou falando de extrato de tomate aqui, de leite condensado, eu lembrei de um exemplo aqui de defeito na fabricação. O cara comprou um leite condensado e quando ele abriu, né, tinha uma camisinha lá dentro. Então veja, a camisinha dentro de um leite condensado, ela coloca o sujeito em perigo com relação à sua vida, saúde e segurança? É óbvio, né? Você não sabe o que tinha dentro daquela camisinha ou mesmo como que ela parou ali, né? A gente poderia se questionar quais são os critérios de limpeza ou de cuidado que a empresa tem a ponto da camisinha aparecer dentro da lata de leite condensado, né? Você fica questionando qual é o grau digamos assim, de higienização, né, que aquela empresa tem quando vai oferecer esse produto. Então seria um exemplo aí de defeito de fabricação. Um problema no seu produto, no exemplo aqui leite condensado, que colocou a sua vida e a sua saúde em risco, né? Você jamais sabe o que tem ali. Se eu não me engano, já foi encontrado anel, né? Então são situações que costumam aparecer em produtos de alimentação aí. Barrinhas de cereal com barata, que é muito comum, enfim. Ou bolachas que vêm com larvas também, né? Esses dias teve um caso do sonho de valsa, enfim. E a gente vai, inclusive mais à frente, ver a polêmica que é a seguinte: eu comprei um sonho de valsa, quando eu abri ele estava cheio de larvas. A gente sabe que o sonho de valsa agora ele vem todo lacradinho e tal, e ele estava cheio de larva ali. Eu sofri um dano? Esse produto tem defeito ou não tem defeito? Porque a princípio, para ele ter defeito, ele precisaria ter me colocado em risco. Então, na teoria, e essa é a grande discussão que tem no STJ, eu preciso ter comido esse bombom para poder falar que eu sofri um dano, né? Será que esse produto só é defeituoso se eu ingerir ele? Ou só o fato dele ter aquela larva ali, ele já é considerado um produto defeituoso? O mesmo acontece também com refrigerantes, né? Você abre um refrigerante, um rato lá dentro. Ah, mas eu não bebi o refrigerante. Então será que se eu não beber o refrigerante não existe um risco à minha vida, saúde e segurança? Nós vamos trabalhar com isso mais à frente quando formos estudar a responsabilidade civil. Aqui para você saber que existem essas três formas de defeitos aqui. Pode ser um defeito desde a criação, no momento em que foi inventar, bolar, a engenharia por trás do produto ou serviço, o defeito de fabricação, produção, ou mesmo o defeito de informação, quando aquele produto coloca a pessoa em risco ou em perigo, mas deixa de informar o jeito certo de utilizar o produto ou os perigos que tem que ter, o cuidado que tem que ter. São essas três espécies de defeitos aqui. Nós poderíamos dizer o seguinte: quais são as consequências de um produto ou serviço que é colocado com defeito? Um produto ou serviço de periculosidade exagerada, de periculosidade adquirida, colocado no mercado. Quais são as consequências? Primeira delas, se houver dano, indenização. Segunda delas, se a partir do momento em que se verificou esse tipo de problema, o fornecedor precisa retirar o produto ou mesmo parar de oferecer o serviço do mercado. Isso é o que a gente chama de recall. Terceira consequência, digamos aqui.
que está dentro da própria ideia do recall. Prestar ampla informação à sociedade. Então, se eu não me engano, esses dias teve um problema com um medicamento, né, que era oferecido aí com defeito. Então, houve várias divulgações em notícias, na televisão, enfim, sobre o perigo daquele remédio ali, daquele medicamento, que ele deveria ser trocado nas farmácias ou devolvido lá para você pegar o dinheiro de volta. Inclusive, com relação a isso, se o fornecedor, não é a omissão do fornecedor de fazer o recall, cabe ao Estado promovê-lo. Foi inclusive o que aconteceu naquela situação da Operação Carne Fraca, né? Então a JBS, ela por meio das suas várias empresas, descobriu-se ali que eles ofereciam carne com, sei lá, papelão, tinham vários problemas lá, e eles não fizeram recolhimento, que seria esse aqui, retirar o produto do mercado, eles não fizeram. E aí, obviamente, como não fizeram, passou a ser dever do Estado aqui recolher todos esses produtos aí, evitar que as pessoas sofressem danos, né? E para lembrar que existe um crime do artigo 64, que é exatamente esse de não recolher um produto quando ele tem um determinado defeito, né? Então, assim, deixar de comunicar à autoridade competente aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Então, a gente poderia até interligar isso aqui, ó. Artigo 64, que é um crime. Deixar de prestar ampla informação à sociedade quando for necessário fazer esse recall, como a gente está vendo aqui. Só para destacar o artigo para nós aqui, ficar nosso caderninho completinho. Beleza? O recall nós podemos trabalhar de forma mais aprofundada na próxima aula. Ele está basicamente aqui no artigo 10. Ó. Posteriormente, tiver conhecimento, deverá comunicar. Nós vamos trabalhar o recall de forma mais aprofundada na próxima aula. Só para você saber aqui, desde já, que, conforme nós estamos falando aqui em cima, o produto de periculosidade adquirida é aquele que surpreende o consumidor, há uma surpresa, porque a princípio ele não teria nenhum risco ou perigo, e ele é surpreendido porque dentro da característica ou da função daquele produto ou serviço não existia perigo, mas ele surge, né? Surge por quê? Porque tem um defeito na sua criação, vamos pensar no airbag, ou mesmo no celular que explode. Surge porque no momento da fabricação esse produto de alguma forma coloca a pessoa em risco, né? Vamos pensar aí uma camisinha dentro de um leite condensado, e surge porque tem um defeito de informação, existia algum perigo envolvido naquele produto ou serviço ali e não foi informado para você. As consequências é indenização se houver dano, o fornecimento do recall, né, recolher os produtos, prestando ampla informação das pessoas que têm aquele produto para que ele seja recolhido, e se não fizer, você impõe a responsabilidade ao Estado. Nós veremos aqui as custas do fornecedor. O Estado recolhe, faz o recall, mas é o fornecedor depois que vai pagar. Beleza? E aí sobra o chamado produto ou serviço de periculosidade exagerada. O que é esse aqui? É o produto ou serviço que, em razão de algum defeito, aqui é o que a gente chama de produtos e serviços que possuem defeito por ficção, como a doutrina gosta de mencionar. Aqui também o professor Antônio Hermann Benjamin, que é quem vai trabalhar com esse conceito aqui. Existem produtos e serviços que possuem defeito por ficção, ou seja, independente da forma com que serão colocados no mercado, vão expor de maneira indesejada e insuportável as pessoas aos riscos / perigos. Então, qual é a ideia aqui? Existem alguns produtos ou serviços que
a gente vai pensar aqui num defeito por ficção. Por que por ficção? Porque não interessa o que o fornecedor vai fazer, de toda maneira que ele colocar esse produto ou serviço no mercado, ele vai causar dano, ele vai expor as pessoas em risco. Qual é o exemplo que a doutrina trabalha aqui? Exemplo de brinquedos que possibilitam a sufocação de crianças. O exemplo que o Herman Benjamin dá é aquele brinquedo que, de alguma maneira, ele possibilita que a criança seja sufocada. Não interessa se você informa, não interessa se vem na caixa lá, cuidado, esse brinquedo ele pode fazer com que a criança seja sufocada, enfim. Isso é irrelevante. Por quê? Porque mesmo assim, veja, é um brinquedo. A criança vai brincar. Então, pensar uma criança de 4, 5 anos, ela não tem a maturidade para você falar assim, olha, não pode fazer isso e tal, né? Não interessa se na caixa está escrito que esse brinquedo ele coloca esse risco aí, o dano ou o perigo ele está de forma exagerada. Outro exemplo que tem aqui, inclusive é jurisprudencial, é um produto que limpa pias, mas que gera queimaduras inevitáveis. Então, foi um caso em que a mulher adquiriu um produto, se eu não me engano, não sei se era para limpar, desentupir pia, e mesmo ela utilizando todo o cuidado, luva, se eu não me engano, todo o cuidado que estava lá nas recomendações, utilizou o modo de utilizar que vinha previsto no produto, ela queimou a mão. Por quê? Porque aquele produto ele tinha um risco, um perigo exagerado. Ele era defeituoso, mesmo que você tivesse todo o cuidado de informar a parte, olha, você precisa fazer isso. Mesmo assim, esse produto ele coloca a pessoa em risco ou ele gera um dano na pessoa. Então, esse tipo de produto aqui, que é o chamado produto de periculosidade exagerada, jamais poderá ser oferecido no mercado. Em hipótese alguma, o produto de periculosidade exagerada será oferecido no mercado. Por quê? Porque ele coloca as pessoas em risco, ele causa danos. Alguns autores vão falar dos produtos alimentícios transgênicos. Eles falam que o produto transgênico, de qualquer forma, ele vai gerar dano na pessoa e ele não deveria ser oferecido no mercado. Isso não é um consenso. Eu diria que está muito mais para um produto de periculosidade inerente, né? Você come se você quiser. A maioria dos produtos que tem transgênico tem o que não é transgênico. Por exemplo, extrato de tomate, óleo, né? Pipoca. Então você teria essa possibilidade de escolher se você quer o que causa câncer, o transgênico, ou o outro que seria, vamos pensar assim, natural. Onde que está isso? É o próprio artigo 10 que vai nos falar do produto ou serviço de periculosidade exagerada. Veja o que ele nos diz. Ele fala o seguinte, o fornecedor não poderá colocar no mercado, então veja, não poderá, hipótese alguma, no mercado de consumo, produto ou serviço que sabe, e aí toma cuidado aqui, ou que deveria saber apresentar alto grau de nocividade à vida, saúde ou segurança da pessoa. Então, mesmo que o sujeito não soubesse do perigo daquele produto ou serviço, e a gente já voltaria aqui em um defeito, né, de periculosidade adquirida, ele não pode colocar e ele vai assumir a responsabilidade, que são essas aqui. Veja que as consequências para você pensar em produto de periculosidade adquirida e produto de periculosidade exagerada são exatamente as mesmas. Se houver um dano, indenização, precisa retirar o produto, porque nós estamos vendo aqui que não pode colocar no mercado de forma alguma. Tem que prestar ampla informação à sociedade, né? Inclusive com pena de crime aí, se sob pena de responder criminalmente essa conduta, e se não fizer, o Estado fará, às custas do fornecedor. Então são esses os três tipos de, vamos dizer assim, de produtos ou serviços dentro da ótica da prevenção que o Código trabalha. Produto ou serviço de periculosidade inerente, adquirida, exagerada. O inerente, desde que você informe, tudo bem, ele pode ser oferecido no mercado. Ou de periculosidade adquirida, seja na concepção, seja na fabricação, seja da informação, jamais pode estar no mercado ali, precisa ser recolhido. E o de periculosidade exagerada também, ele nunca poderia ter sequer sido colocado no mercado,
E é óbvio que isso vai imputar uma responsabilidade um pouco maior para essas situações aí, ok? Qual é a diferença entre o de periculosidade exagerada e o de periculosidade adquirida? É que esse aqui, o defeito, ele poderia ser evitado. Então veja, se no momento da concepção ali você tivesse tomado algum cuidado, certamente ele poderia ser evitado. Ou no momento da fabricação, tivesse fabricado ele bonitinho dentro dos padrões de qualidade, poderia ser evitado. Com relação à informação, bastaria informar como usar aquele produto ou serviço, não existe defeito. Ou de periculosidade exagerada, pouco importa qual é o problema dele. De qualquer forma, ele será defeituoso. Por isso, um defeito por ficção. É aquele produto que não adianta o que você fizer, ele vai causar dano, vai colocar as pessoas em perigo. E é por isso que ele jamais pode ser oferecido no mercado. Beleza? Então, isso, em resumo, é a teoria da qualidade. É um assunto importante que a gente vai trabalhar muito, porque, principalmente, quando entrarmos na parte de responsabilidade civil, nós vamos falar muito das consequências, que é, no nosso caso aqui, a responsabilidade civil, em razão de defeitos no produto ou no serviço. Isso cai sempre em prova, isso está sempre na OAB, a gente vai matar essa questão aí. Beleza? Então agradeço a participação de todos, a paciência, e se gostou, dá uma curtida no vídeo aí. Se acha que tem algum colega que pode aproveitar esse conhecimento, esse conteúdo aí, compartilhe com ele. E é isso aí. Até mais. Valeu!